Anderson. Parceria 100%. Isso. E sempre atento. Precisa do fonezinho esse aqui? Não precisa não. Eu preciso tirar isso. Senão vai Não, eu não amo. É isso aí, galerinha, voltando com o nosso programa, passando a régua agora com o nosso quadro Inteligência Condominial, um programa que vem esclarecer o mundo condominial e falar de síndico, de reforma, de barulho, de treta, né? E hoje tem um quadro que eu gosto muito, que é o quadro de síndico para síndico, literalmente de síndico, para nós ouvir a nossa síndica Bianca e a experiência dela no condomínio Mirante do UOL. Do UOL, né? Isso mesmo? Mirante do. Mirante, eu fiz de propósito para ela falar o nome Mirante bacana. Mirante do em Águas Claras. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, bom dia, vamos lá, Inteligência Condominial. Estou com a minha amiga Tainá. Tainá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, gente? Show de bola, como é que tá a luta? Como é que foi a semana? Semana tá passando bem rápido, né? Graças a Deus, esse ano tá acabando. Beleza, Tainá, que é da Cindy Foco, nossa parceira aqui no dia a dia, nosso quadro, nossa bancada fixa. Ela também é síndica profissional e vem dar esse olhar do dia a dia, da própria experiência de síndico, né? E hoje eu tô com a minha amiga Bianca aqui no quadro de síndico para síndico. Bianca, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Só na paz? Graças a Deus, agradecer a Tainá pelo convite. Nós estamos agradecidos de receber vocês aqui, né? Bacana. Por enquanto tá na paz, porque o telefone não tocou. Ai, que bom. Mas pode esperar tocar. Telefone... A emoção é bom. Biana, telefone de síndico toca muito? O meu não toca, mas o WhatsApp funciona muito bem. Funciona muito bem. Ô, Bianca, e assim, a pergunta que eu faço é a básica, né? Por que se tornar síndica? É masoquismo? O que foi? Ou é a vontade de mudar o mundo? Na verdade, nem é. Eu sou formada em administração, minha primeira formação é administração. Sou licenciada em matemática, então dei muita aula na minha vida. Treinei muita gente. E acaba que, por ser administradora e professora, acho que talvez o carinho e a vontade de trabalhar com pessoas e com gente já é inerente à minha pessoa. Então, foi uma coisa que não me assustou quando eu assumi o cargo. Assumi consciente do que eu estava fazendo. Totalmente consciente. Então você queria ser síndica mesmo? Sim, é um negócio que não... Assim, era uma ideia que nunca passou pela minha cabeça. Eu não imaginava um dia me tornar síndica. Mas quando surgiu a oportunidade, eu também não tive medo de ser. E aí já vai 1 ano e meio. Gosta de desafio? Gosto. É isso. Aprendi muito. Gosto, não tenho medo. Então, eu acho que quando você não tem medo, né, você gosta de aprender e gosta de ensinar, não é difícil. Então, assim, pra mim foi muito natural. E olha que eu peguei o condomínio, a gente teve muito problema no início. E eu tive que estudar muito, porque meu pai era síndico, meu pai foi síndico a vida toda. Total. Meu pai foi síndico a vida toda. E aí depois que eu assumi, apesar da proporção ser muito maior, porque o prédio dele era muito menor, sempre foi muito menor, mas eu tive que estudar muito e foi muito tranquilo também. Ô Bianca, você falou que a sua formação, uma das suas formações é administração, né? Você entende ou enxerga que o condomínio é uma empresa? Ou parecido com uma empresa? Na verdade... A diferença é que pode mandar ninguém embora, né? Não pode mandar os condôminos embora, né? A gente se resume só na nossa equipe de trabalho. Talvez ele é uma mistura muito de empresa, porque você tem que ter aquele aspecto informal, você chega até esse distanciamento. E eu aprendi muito, uma coisa que eu levo muito pro meu condomínio, foram os 20 e tantos anos que eu fiquei na igreja. Então, assim, como eu sempre fui muito ativa na igreja, e eu sempre participei, sempre coordenei muito grupo, eu sempre estava à frente, passei minha vida inteira mexendo com gente dentro da igreja. Você acaba aprendendo a maneira de lidar com elas. Então é uma coisa que eu trouxe muito para dentro do condomínio. E a empresa é porque é fato, né? A gente trabalha com fornecedor, a gente faz pagamento todo mês, o dinheiro entra, a gente tem que dar um destino a ele, a gente tem que dar uma explicação depois, existem os balancetes, então acaba que você não corre dessa figura empresarial, né? Mas eu acho que eu misturei muito com a experiência que eu tive de igreja na minha vida também. Beleza. Bom, assim, essa experiência com relações com as pessoas, né? Lidar com a pessoa, ouvir, conversar.
E até a questão de ser professora mesmo, de querer ensinar e educar, Sim. que é um processo de evolução. Ô, Tainá, a gente tá falando aqui que condomínio, na minha concepção, condomínio é uma empresa, né? Nos seus condomínios que você administra lá assim de foco, né? A gente sabe que as empresas têm um planejamento de curto, médio e longo prazo. Você também faz essa analogia nos condomínios do qual você administra? Tiago, mais do que nunca a gente tem tratado, né, os condomínios como uma empresa, primeiro por conta da responsabilidade, né, responsabilidade financeira, fiscal, enfim, tributária. Mas o diferencial de se tratar um condomínio como uma empresa, na verdade, mas o diferencial como síndico, e aí não somente síndico profissional, mas o síndico orgânico, que é aquele que é o morador e é votado ali na Assembleia, enfim, é você ter um olhar humanizado, né? Você lembrar que você trabalha com pessoas e que essas pessoas estão dentro da casa delas. Então, você tem que ter esse cuidado de trabalhar num local com todas as responsabilidades e todas as atribuições como se fosse realmente uma empresa, mas sem esquecer esse olhar um pouco mais delicado, um pouco mais suave de que são pessoas e precisam ser tratadas como pessoas e não como máquinas ou como um processo. E assim, tem que entender que igual eu estava conversando com a Bianca, né? Nas empresas não deu certo, você manda embora, né, João? E no condomínio acaba que você tem que educar mesmo, tem que transformar para que a transformação impacte no condomínio, né, Bianca? É o trabalho que você faz lá. Como é que você faz essa parte de relacionamento com os condomínios? Na verdade, assim, e funciona muito bem. Eu não sei se eu vou conseguir por muito tempo fazer dessa forma, mas todos os moradores têm meu WhatsApp. Então a diferença do síndico orgânico é porque eu moro lá dentro. Então o interfone do meu apartamento pode tocar a qualquer minuto, os meninos da portaria podem precisar de mim. Então talvez fique mais fácil me achar, digamos assim, né? E todos os moradores têm meu WhatsApp. Então eu tenho uma lista de transmissão, uma dica que eu dou e que eu fiz no começo, mas não faço mais. É grupo de WhatsApp com todos os moradores participando. Olha, não funciona. E aí eu criei uma lista de transmissão, todos recebem as mensagens, e aí sempre tem aquele que agradece, que dá uma sugestão, que te responde, sempre tem. E a lista de transmissão funciona muito bem. Então, para recados rápidos, utilizo muito a lista de transmissão. Eles sempre me mandam mensagem pelo WhatsApp. E aí, tanto é que eu quase não tenho reclamação no livro da portaria. Porque eles acabam que desapegam aquele costume de tudo reclamar no livro, E aí eu acho que o WhatsApp te ajuda a ensinar também. Então, a resposta que você dá para aquele questionamento faz ele também aprender que não é de tudo que se reclama, que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Tem que tentar entender o outro também. Então, o relacionamento lá é muito assim. Eu fico muito na portaria, eu ando muito no condomínio. Tanto é que ninguém interfona no meu apartamento. Raramente alguém vai na sala da administração falar comigo, raramente. E olha que eu chamo para ir, mas o povo não vai me visitar. E me vê muito na portaria, então assim, eu sou muito acessível. Sabe? Eu sou muito acessível. Eu costumo dizer que o síndico tem que ter essa consciência quando ele assume esse cargo. É um cargo, eu acho que a Nayana fala com muita interessante, que o síndico é um cargo político. É isso mesmo, Sim. Você está ali presente, você está à disposição de conversar com as pessoas, tentar ouvir um pouco elas. E uma dica também que eu dou para o síndico é o seguinte, eu fiz um tempo atrás uma live sobre isso, que muitas vezes você explica o que foi feito, porque você não mostrou o que foi feito. Então use os meios de comunicação para você demonstrar as atividades do seu condomínio, a evolução, se for uma obra, porque muitas vezes as pessoas estão perguntando para você porque elas não sabem o que foi realizado. Então muitas vezes o síndico pega essa questão da comunicação, porque ele está explicando coisa que já foi feita. Então utilize o WhatsApp, utilize os apps que vocês têm aí, que as administradoras fornecem, informativo. Comunique muito a sua rotina para os moradores, porque não vai ter o que questionar. Porque ele vai entender que está sendo realizado o trabalho. Então é uma forma também de você, vamos dizer, distanciar um pouco a cara que vai encher teu saco. Porque o cara vai perguntar uma coisa que já está sendo feita ou já foi feita, né? Ô João, qual é a sua visão de síndico? Você acha que síndico é um cara bacana, um cara chato? Como é que é? Cuidado, tem duas síndicas aqui, você vai poder apanhar. Eu acho que a vida de síndico não é fácil não. Por quê, João? Por exemplo, eles estavam falando um negócio de
fazer um grupo com o pessoal tudo prédio. Isso não tá certo. Não mesmo. Por que, João? O cara quer se vingar do vizinho no zap zap. O outro quer se vingar dele zap zap, entendeu? E a fofoca fica generalizada para tudo quanto é. E sobra para quem? Pro síndico. Síndico. O síndico. Entendeu? A vida do síndico não é fácil. Entendeu? Hoje em dia tem aqueles. Hoje em dia a maioria dos prédios, né, estão separando a água, a luz, né? Então os problemas estão diminuindo, né? Porque isso era um problema maior de todos. Entendeu? Eu não ia em reunião, quando eu te falei aquele dia, para não saber dessas coisas. Pra não se aborrecer. Para não me aborrecer. Porque tem pessoal lá que entrava lá, né? Usava a água, a luz adoidado, entendeu? E quem pagava? Todo mundo. A luz não era a água que pagava, né? A luz sempre foi separada. É todo mundo que pagava. Pagava para aquele elemento, entendeu? Eu morei num condomínio que tinha, acho que 10 ou 12 prédios, né? Vila do Sol 2, ali no Valparaíso. Aí você imagine, a quantidade que não pagava. Eu tinha que ter água na minha casa, né? Por causa dos meus filhos. Então, quer dizer, eu tinha que pagar, o resto tinha que pagar. E tinha pessoas que não pagavam na maior cara de pau. E fosse falar para ele que ele tinha que pagar, você vê a briga que ele queria te arrumar. Por quê? Porque ele sabe que não tem como cortar. Se tivesse um jeito de cortar, o gás também encanado, é outra coisa. Não adianta você ter a tramelinha lá e fechar, que o cara vai lá e destrava. Entendeu? Então eu, quando fui, eu não fui o síndico, mas fui o sub que tinha que estar lá, né? Aí eu vi esse negócio, o cara ia lá, cortava o lacre, você colocava um cadeado, o cara ia lá, quebrava. Então, quer dizer, não tinha jeito. Não tinha jeito. De madrugada, o cara que quebrava a porta de vidro. Porque condomínio grande a pessoa tem que ser maluca para entrar nessa. Eu entrei uma vez só para nunca mais. Né? Pode ser até um condomínio pequeno, eu não quero não. Entendeu? Porque precisa ter no sangue, na veia aquilo. Porque se não tiver... E tem que ser, igual ela estava falando, tem que ser... O síndico não pode estar de cara feia, entendeu? Tem que aprender a ouvir, né? Tem que ter a paciência, né? Tem que ser o Jó, entendeu? Do condomínio. Né? Muitas vezes resolve problema de família. Muitas vezes tem. Você fica sabendo da vida íntima de morador. Então, assim, ele vai na sua sala e você percebe que ele está com vontade de conversar. Porque ele vai sem ser convidado, ele senta na cadeira, ele olha e ele começa a falar sem você perguntar. Muitas vezes acontece isso lá, né, comigo. Então, assim, você acaba sabendo que o marido está se separando da esposa, está pensando em se separar, você já está sabendo o que ele está pensando. Então, assim, eu acho muito bacana isso. Eu gosto, eu tenho paciência de escutar. Você gosta? Gosto. Porque quando ele volta para casa, ele volta já aliviado, não é uma briga lá. E você tem um ponto positivo com ele, porque você deu ouvidos a ele. Então, a hora que você precisar, e é assim, eu não confundo as coisas. O cabra ele pode ficar 5 horas comigo conversando na minha sala sobre o que ele quiser. Se ele guardar um negócio lá na vaga dele, eu mando mensagem pedindo para ele tirar. Então, assim, eu não confundo as coisas. Não existe amizade. Regra é regra. Então, assim, eu consigo conversar com a pessoa, converso no WhatsApp o que quiser, eu falo sobre o que quiser. Se sair da regra, eu mando mensagem. E, geralmente, eu não notifico. É uma coisa que, desse tempo todo que eu estou como síndica, eu apliquei uma notificação. E o meu condomínio tem 136 apartamentos e 10 lojas. São aproximadamente umas 400 pessoas. Então, desse tempo todo, eu só notifiquei uma vez. Porque eu acredito muito na política de ensinar, de educar. De educar. Então, de educar por amor, digamos assim, e não na pressão. E eu tenho muita liberdade porque eu mando mensagem para o morador. E às vezes eu estou passando na garagem, o morador, sei lá, deixou alguma coisa na vaga. Eu mando mensagem para ele e peço para tirar. Então, a maioria dos moradores é assim.
Então, raramente eu peço pro porteiro ligar, por exemplo. E é outra coisa que eu também acabei aprendendo, né? Tem situações em que é bom você também não se envolver diretamente. Então, eu também tenho essa consciência. E aí, com aqueles que você não pode se envolver diretamente, porque realmente nem todo mundo é igual. Então, as pessoas têm personalidades diferentes, têm paciência diferente, têm temperamentos diferentes. Então, aqueles que você não pode se envolver diretamente com ele, aí o porteiro resolve. E é muito também naquele sistema, né? A educação é para todo mundo. Da mesma forma como eu respeito o condômino, eu espero que ele me respeite e respeite a minha equipe da portaria. Lógico. Né? E a equipe de limpeza também. Então, assim, lá no condomínio a gente está criando muito esse mundo. Eu acho que você falou algo muito importante que entra novamente na questão da comunicação. Né? Já dizia Chacrinha, quem não se comunica se trubica. E hoje em dia está muito comum, inclusive, né, nessa área condominial, cursos voltados para inteligência emocional, para comunicação, para os síndicos. Justamente porque o síndico ele pode ser um bom gestor, ele pode entender de finanças, mas se ele não tiver inteligência emocional, se ele não tiver comunicação, infelizmente ele não consegue se sustentar, ele não consegue fazer uma boa gestão, porque ele não consegue transparecer o trabalho dele. E as pessoas, numa visão geral, as pessoas elas necessitam de atenção. E você colocou muito bem, Bianca. É você compreender qual é o perfil daquela pessoa logo de início, né, nos primeiros momentos de contato ali, porque você sabe quais são os limites da comunicação e você sabe como conduzir. Eu sempre digo o seguinte, você não pede respeito, você se dá o respeito, mas propriamente falando, a maneira como você se coloca, a maneira como você fala, já impõe um certo respeito, impõe um limite. Então, no geral, as pessoas acabam sabendo até onde vai falar também com você. Achei muito interessante o que você falou, porque é justamente isso que a gente vem falando sempre. Agir como uma empresa, mas lembrar que trabalhamos com pessoas e dentro da casa delas. Então, a gente fala de CNV dentro da empresa, que é a comunicação não violenta, e a mediação também. Então, você primeiro pode ir lá e conversar com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que está infringindo uma norma. Muitas vezes. Né? Então, talvez uma comunicação bem feita, uma mediação bem balizada, ela vai evitar muito mais dor de cabeça, porque quando você notifica, muito provavelmente aquela pessoa se volta contra, né? E assim, o que a bola do texto condominial sempre foi essa questão de entender o que até as próprias empresas valorizam as pessoas, né? Elas acreditam nas pessoas, por que não o condomínio não deve acreditar? Eu falo assim, a gente quer mudar o mundo, muda primeiro o seu mundo, que é o seu condomínio, você está vivendo ali. São as exceções, como eu sempre falo o seguinte, em toda classe, em todo lugar tem suas exceções, né? Então, no geral, o que a gente percebe, as pessoas têm boa intenção e quando se candidatam, então, a ideia é sair somente das palavras ali, do achismo, de achar, da crítica. Muitas vezes a pessoa está ali criticando aquela gestão. Então é sair da crítica para poder colocar a mão na massa e falar assim, não, eu posso tentar mudar esse quadro aqui. Isso é um ponto. Não basta somente você ter boa intenção. Né? Eu acho que se você consegue avaliar que
E aí é uma autoanálise também. Se você consegue avaliar que aquilo não é pra você, que tá te gerando muita dor de cabeça, que tá te tirando do sério, você tá perdendo a sua característica, é melhor você deixar. Né? Porque senão você perde a sua saúde, você perde a sua família, enfim. Agora, se você gosta das coisas, né? Se você gosta do que todo, porque são desafios que nenhum dia é igual dentro de um condomínio. Todos os dias você tem um desafio. Então, quem gosta de desafio é o caminho certo. E aí você gostou daquela área, venha se tornar síndico na síndico pode. E é importante, Tainá, só te cortando um pouquinho aqui, já comecei a minha fala, depois você pode retornar, essa questão da preocupação da inteligência emocional. Quem é que sobressai nesse mundo hoje? Não é talvez o cara que racionalmente sobressai na matemática, é um cara que consegue se relacionar melhor. Porque ele vai saber entrar, vai saber sair, vai saber se vender. Por isso que quando eu trouxe a ideia do coach condominial, acho que foi esse quadro, quem quiser depois dar uma análise, tem vários vídeos na nossa playlist no YouTube, coach condominial, que traz a Kelly Rodrigues aqui, a coach. Por isso, porque eu falo assim, você terceiriza tudo no condomínio. Direito, engenharia, seguro, mão de obra. Agora a sua relação com você mesmo tem como terceirizar, né? Tem como chamar alguém, vai sentir raiva por mim, vai sentir alegria por mim. Então, assim, é algo interessante você voltar para dentro e se desenvolver para você até ter uma relação bacana com você, que automaticamente vai refletir na outra pessoa. Então, acho que o Sim tem que buscar, assim, esse novo olhar para esse lado da inteligência emocional, talvez de um coach, ou talvez ter uma terapia também, que é algo bacana. Pessoal, é bom demais fazer terapia, não é só doido que faz terapia não, tá? Eu falo porque eu vou começar um processo terapêutico, eu tô até ansioso, né? Porque é isso, é você olhar para dentro, se descobrir, melhorar, para você poder dar o melhor também para quem está ao seu redor, para a sua equipe, seu condomínio, o que for, né? Outra coisa importante, vamos lá, tá falando de comunicação. Como é que você usa a comunicação lá no Mirante? Você fala em que sentido? No sentido de você estar comunicando aos moradores, conversando com eles, além dessa parte que você faz tete a tete. Você usa algum meio também? Na verdade, lá nós temos uma página na administradora do condomínio, então a gente tem um local no site, onde a gente publica os balancetes, né? E a ata, balancete, os comunicados mais oficiais, eu sempre publico lá. A gente consegue disparar para os e-mails dos moradores. Nós temos um mural na frente dos elevadores e nós temos aquelas caixinhas dos elevadores, né? Então eu faço muito informativo colorido. E eu aprendi que informativos com imagens, com menos letras e mais imagens, as pessoas, elas prestam mais atenção. Mas só que mesmo assim, os condôminos não leem. Condôminos, leiam os avisos do mural, leiam os avisos do elevador. Eu consigo ter condômino que mora no 17º, e fica 15 dias sem ler a caixinha, sem ler o aviso que está no elevador. Eu fico me perguntando como é que ele desce 17 andares e não vê o aviso do elevador. As pessoas não leem, elas não têm esse costume. E aí, vendo isso, por que eu criei a lista de WhatsApp? Porque foi vendo que as pessoas cada vez mais liam menos os avisos dos elevadores. E aí eu falei assim, não, eu preciso criar uma maneira que eu consiga fazer as pessoas lerem. Quando eu criei a lista de transmissão, e aí não tem como você não ler, mesmo que seja por curiosidade. Chegou uma mensagem nova, você pode demorar 2 dias para ler, mas você vai ver. O caboclo ficava 15 dias descendo 17 andares e não lia a mensagem do elevador. Foi nessa que eu criei a lista de transmissão. Então tudo hoje é pela lista. Agora, eu não sei se eu exagero. Aí eu vou começar a me analisar com relação a isso. Porque, por exemplo, eu tenho excesso de informação. E aí as pessoas acabam gostando disso. Mas eu não sei se mais pra frente isso vai me cansar. Então, por exemplo, a gente vai fazer a lavagem dos elevadores, a lavagem dos corredores. A gente lava 4 corredores por dia. São 21 andares, são 17 andares. E aí a gente lava 4 corredores, então precisa tirar tapetes e sapatos. Eu não ponho um aviso no elevador porque não adianta. Então eu mando na lista de transmissão.
Bom dia. Informando, lembrando que hoje serão lavados os andares, 17º, 16º, 15º, 14º. Favor, retire tapetes e sapatos das portas. E aí mando pela lista de transmissão. O resultado é bom, é muito melhor do que se fosse somente no elevador. Então a minha lista de transmissão, ela serve para isso. Para esses, aí o porteiro não precisa ficar interfonando, eu não preciso passar raiva. Então ela me ajuda muito. Então hoje, se eu falasse assim, qual é o melhor meio de comunicação que você acha dentro do seu condomínio? A lista de transmissão do WhatsApp. Primeiro lugar. Ô Tainá, eu acho que o Cíndio ele tem citado que entendeu que vai funcionar melhor, né? A Bia acabou de falar que por causa dela a lista de transmissão funciona de uma maneira positiva. Então siga esse caminho, né? Time que está ganhando não se mexe, né? E no dia a dia, como você tem vários condomínios, cada condomínio é uma história diferente, né? O que funciona mais para vocês lá assim de foco? Olha, é até interessante a gente tocar nesse assunto, porque eu vou falar bem rapidinho de uma nova lei que foi aprovada recentemente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso inclui as listas de transmissões. Então, eu sempre penso no seguinte: quando eu comecei como síndica, há 10 anos atrás, a gente imaginava... Mas você era adolescente nessa época? Quando ela tinha 6 Sabe? anos. Gente, é só a cara. Quando ela tinha 6 anos de Só a idade. cara, o tamanho, a voz. Não, pior que não era adolescente, olha só. Mas já tô ficando... Tá entregando, né? Já tô entregando a minha idade, meu. Bom, naquela época, a gente utilizava muito os quadros de aviso, né? Porque a gente entendia que as pessoas transitavam ali pelo elevador e que aquilo era o suficiente. E não é. E a gente, de 10 anos pra cá, a comunicação evoluiu na velocidade da luz. E aí, a gente começou a adotar o jornalzinho. Não, vamos fazer um jornalzinho, entregar para as pessoas, só que o jornalzinho também tem um custo muito alto, dependendo do condomínio, então você não tem previsão para isso. E aí eu lembro que nós fomos aí começaram as redes sociais, Facebook e tudo mais. Aí pronto, acaba a sanidade mental do síndico, porque o síndico acredita que é um meio de comunicação inicialmente bacana, legal, e ele se dispõe a estar lá e a responder. Primeiro, ele não tem o dia todo, né, para estar ali respondendo, e muitas vezes quem está do outro lado quer a resposta naquele momento. Segundo, a gente tem, inclusive hoje a gente percebe isso, que tem muito o que é verdadeiro, o que é falso dentro da comunicação. Está sendo difícil até você avaliar quando lançam, saiu a vacina para o Covid, você não sabe se é verdade. Né? Tá bem complicado. E nas redes sociais está do mesmo jeito, porque a pessoa vai lá, lança uma informação, você não está ali vendo a todo momento, respondendo, quando você vê um monte de gente já acreditou naquela informação e aquilo, enfim, acaba tomando uma proporção muito maior e que não deveria. Então, no geral, as pessoas não estão sabendo se comportar em rede social. Né? Não tem uma responsabilidade, elas acham que elas não vão responder por aquilo, não vão ser responsabilizadas, e elas acreditam que por estar atrás de um computador ou de um celular pode falar o que quiser. E quando é do síndico, então, você é síndico porque você quer. Não é bem assim, né? Sim, você é síndico porque você quer, mas você é um ser humano e você merece respeito e você tem direito ao respeito, inclusive. Mas com o tempo, nesses 10 anos, a gente começou a evoluir, a acompanhar a tecnologia, e aí nós também criamos aí a lista de transmissão. Só que não somente isso, né? A lista de transmissão a gente achava que ainda estava muito engessado. E aí o que a gente passou a fazer? Vídeos. Vamos gravar um vídeo? A gente está aqui conversando, enquanto a gente está aqui batendo papo na rádio, tá todo mundo aqui conectado, tá todo mundo ao vivo. Por que não fazer isso no condomínio? Por que não fazer uma espécie de uma live? Você pode gravar o vídeo ali naquele momento e mandar para a sua lista de transmissão. Gente, eu tô aqui. Você pode gravar um áudio. Sabe por quê? As pessoas, elas abrem um vídeo, mas elas passam direto num comunicado. É o que você falou, chama atenção. O movimento chama atenção, as cores chamam atenção, as figuras chamam atenção e prende muito mais, e você consegue alcançar a massa.
eu até brinquei nessa época que a gente começou a gravar vídeo, aí pronto, né? Vira piada. O síndico tá virando blogueiro, né? O síndico tá virando ator e tudo mais. Mas hoje isso já se tornou muito comum, né? Dentro dos condomínios que a gente faz, administração, a gente costuma gravar o vídeo, tá ali no condomínio, olha gente, eu tô aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, você compartilha o seu cotidiano dentro do condomínio. Então, esse foi um outro caminho. Algo que a gente percebeu muito, geralmente o que tira um síndico, fora o cansaço dele, né, por conta do estresse, enfim, que ele passou. Mas qual é a reclamação em massa? O síndico não é transparente. Algumas questões ficam em dúvidas, né, pairam no ar. Então, de novo, a gente volta para a questão da comunicação. Criamos um portal da transparência. Olha, o portal da transparência está aqui, ficam as atas, os contratos, os balancetes, as notas fiscais, está aqui. Você pode acessar a qualquer momento. Aí, não só isso, eu comecei a imaginar, falei assim, peraí, se até o banco hoje eu tenho na palma da minha mão, que é o celular, por que eu não vou ter um livro de ocorrências? Por que eu não vou ter uma comunicação com o morador? E aí agora a gente desenvolveu um aplicativo específico, né, para síndico. Eu tô dando spoiler aqui para vocês, meus... Logo assim de foco que é sucesso! Tô dando spoiler aqui para vocês. E a gente desenvolveu um aplicativo. Nesse aplicativo você tem portal da transparência, você tem livro de ocorrência, fale com o síndico. E a gente também tem ainda um telefone fixo, 24 horas. Então, se você tem qualquer problema, você colocou bem, Bianca, aqui no início. O síndico morador, ele tem um interfone à disposição. E o profissional, ele não tem. Muitas vezes ele vai para casa descansar. E como é que fica esse condomínio, esses moradores numa situação emergencial? Então, a gente criou um telefone 24 horas, é um plantão. E ele fica ligado 24 horas, funciona o WhatsApp ou ligação. E aí a pessoa tem um problema, vai ligar, vai atender e vai encaminhar para o síndico. Então o síndico ele vai ter que acordar, vai resolver aquele problema emergencial naquele momento. Então, vamos evoluindo. E assim, nesse vídeo que eu gravei, eu falei muito sobre isso. Cara, cria um Instagram do condomínio. Sim. E coloca só as pessoas que moram no condomínio. E uma coisa importante, que eu percebo muito assim, que a gente deixa tudo pro final, né? Quero prestação de conta, tudo uma vez. Então a pessoa não entende. Se você for durante as semanas, os meses, postando vídeos ou comunicados ali no seu Instagram, é um cronograma. Então, você quer ver um pouquinho, acompanha lá o que aconteceu, o que foi gasto o dinheiro. Também é uma forma de você dar essa informação para nós para só naquela assembleia de prestação de conta. Então, igual eu falo, para mim, a assembleia é tomar decisões. Você vai decidir, você discute antes. E eu entendo que não é feito esse processo. Por isso que às vezes é muito chato a assembleia. Tá muito conflito, né? Porque às vezes o cara traz tudo para cá. De vez de discutir tudo isso anteriormente para tomar decisão, sim ou não. E isso é a minha concepção, que quem sabe um dia podemos chegar nessa vida de tranquilidade de condomínios. Parabéns de foco, tomara que esse aplicativo venha para agregar mesmo. Acho que o síndico precisa entender e utilizar as ferramentas ao seu favor. O mundo conspira ao nosso favor de síndicos. Usa as ferramentas, usa o Instagram. Se você não domina o Instagram, usa o Facebook. Quem não domina, vale a transmissão. O importante é fazer e buscar a comunicação e principalmente uma coisa importante, feedback. Exato. Peça o feedback pro seu morador. Tá legal? Tá gostando? Né? Porque você vai entender o que agrada, o que não agrada a ele, como é que você vai conduzir isso. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes o síndico, ele quer fazer o que ele quer fazer. Olha só, a vontade dele que prevalece sobre todo mundo. E às vezes não é isso. Às vezes é a vontade de todo mundo e ele tem que gerenciar isso para que dê certo. É respeitar o outro nesse sentido de opinião também, né? Bianca, e assim, beleza, você conseguiu trazer a administração, sua experiência como na religião, para você fazer a gestão que eu acredito que você tem sucesso, tem 1 ano e meio lá. Ninguém hoje quis até te matar, então tá bom demais, né? Ah, não, já quiseram me matar. Então daqui a pouco vamos falar dessa história aí. O que se tornar síndico agregou para a sua vida pessoal? Eu acho que hoje eu tenho mais paciência. Você era mais nervosa? Eu sempre fui muito nervosa. Eu sou escorpiana, então assim... Sai pertinho, pode ficar. Eu sou escorpiana, então eu sempre fui muito de 880. Eu não tenho medo de falar a verdade, eu não sei fazer personagem, então assim, sempre fui muito franca com as coisas com as quais eu trabalhei. E lá no condomínio eu aprendi
que nem a caminhada da igreja também me ensinou muito isso, me ensinou muito, que nem sempre as coisas são da maneira como a gente quer que elas sejam. Olha que importante. Repita, por favor, que é interessante. Nem sempre as coisas são da maneira como a gente quer que elas sejam. E nem as pessoas, às vezes, conseguem te dar um resultado que é aquele que você quer que ela te dê. Então, o que eu aprendi muito? Que você consegue ter resultados positivos com quem consegue te dar um caminhão cheio de pontos positivos, mas você também consegue um resultado positivo com quem te retribui com fusquinha. Então você tem que saber trabalhar a qualidade dessas duas características de pessoa, do retorno. E o condomínio é da mesma forma. Você tem aquele morador que ele sempre está disposto a te dar feedback. Então ele te dá feedback sem você perguntar. Ele dá opinião sem você perguntar. Ele te manda mensagem te elogiando. E você tem aquele morador que nunca fala com você. Mas ele não fala, não é porque ele não gosta de você. Talvez é porque ele não tenha coragem de ter chegado em você e te dado um feedback, te dar uma opinião, enfim. Então você tem que saber que você vai ter esses dois tipos de morador. E você vai ter que tratar os dois da mesma maneira. Porque você é síndica daquele que te elogia e é síndica também daquele que não te elogia, daquele que te critica. Então eu aprendi muito isso. E aí a gente consegue trabalhar. Uma coisa que todo mundo fala que eu gosto de sofrer, mas a minha contratação é própria. Eu não tenho terceirizada. Então os meus funcionários são do condomínio. Então assim, eu não tenho terceirizado. Para nada de portaria ou limpeza, eu tenho terceirizado. Então além de eu trabalhar com os moradores, eu tenho que trabalhar com todos os problemas dos meus funcionários. Então não é somente os meus moradores, né? Eu tenho a equipe. Fazer RH, né? Eu tenho que fazer todo o RH. Bacana. Ô, Tainá, ela falou que agora é uma pessoa mais zen, né? Agora mais tranquila, mais na paz, vê o mundo de uma forma diferente. A Tainá, antes de condomínio, não fazia terapia. Depois de condomínio, ela faz terapia. A treta foi tão grande que você teve que se organizar nesse sentido na sua mente? Olha, você sabe que sim. Na verdade, eu tô até brincando, não sei se tu faz terapia. Né? Faço terapia. Bote aqui, é doido. Bote aqui, é doido. A Tainá, ela administra. Você sabe quantos apartamentos você administra? Apartamentos? 25 mil. Pois é muita coisa. É uma realidade assim que ela tá. Nossa, eu nem consigo imaginar isso. Agora vocês estão chegando no segredo. O tanto de botox que tem aqui. Mas eu já tentei fazer terapia. Só que eu perdi a paciência com a terapeuta. Não aguento, porque só eu falava. Aí chegou um dia que eu perguntei assim: você não vai dizer nada? Aí ela, não, eu tenho que te escutar. Não, moça, não vai funcionar. Assim se a gente não brigar aqui, se você não falar alguma coisa, não vai funcionar. Aí Bianca, quando eu conheci psicóloga, Sabrina, um beijo enorme pra ela. Falei assim, Sabrina, primeiro, você mora em condomínio? Aí ela, mora. Aonde? Aí eu não consegui entender. Pra saber se eu falei assim, peraí, se ela for uma moradora, eu tô fora. E faz sentido. Total, porque ali você vai desabafar. É claro, e vai soltar o nome do condomínio. Pois é, e aí assim, você vai colocar realmente pra fora todas as suas angústias, enfim. E aí até respondendo, Thiago, na terapia você se descobre. Você consegue avaliar, você consegue se colocar naquela situação, mas do lado de fora. É engraçado isso, né? Você tá dentro do problema, mas você, com a terapia, isso te ajuda tanto que você começa a avaliar o problema, mas com uma visão de fora. E você passa a ter muito mais paciência. A Bianca falou algo fantástico. Eu tô só admirando aqui a Bianca, porque tudo que ela fala aqui, eu me lembro muito, né? Como foi a minha história de gestão aí. E era justamente isso. Eu sou leonina, então eu também tenho... Tu é o que, João? Vaidosíssimo. Vibra? Vidra. Eu sou calado. Balança. Eu aprendi muito. E quem me conhece, família, amigo, fala, olha, você realmente se transforma. E você não se transforma porque alguém pede pra você se transformar. Você se transforma porque você apanha muito na vida. E você descobre no mundo condominial que não é da sua forma, não é o seu jeito de olhar. Você tem que avaliar muito bem, você tem que baixar muito a cabeça, baixar o seu tom de voz, escutar muito mais do que falar.
Então você vai se transformando. E aí o que você leva pra vida? Tudo. Porque você se relaciona melhor com a sua família, com seus filhos, marido, Meu marido esposa, disse isso. todo mundo. Nossa, hoje eu tenho Meu marido paciência de disse Jó. Hoje eu tenho paciência de Jó. Ele disse E é isso. bacana que é isso, né? A solução está dentro de você mesmo, você tem todas as ferramentas, sim, né? sim. Como você olha isso aí. Mas o ser humano ele é tão completo que ele consegue se renovar. A gente consegue Bacana, fazer isso. A né? gente tem Ainda esse bem, poder. graças a Deus, né? Exatamente. A gente consegue se reposicionar na vida, se renovar, reaprender, errar e fazer novamente, acertar. Então o ser humano ele tem essa característica. E isso é muito positivo. Bacana. Você sabe, Principalmente para quem trabalha com você pessoas. sabe algo que foi primordial? Deve ter uns 5 anos por aí. Eu pensei o seguinte, eu falei assim, bom, de certa forma não, transformou a minha vida, né? Em todos os aspectos, condomínio, o primeiro condomínio que eu virei síndica, eu sou síndica até hoje. Então, isso transformou. E assim, inicialmente, eu imaginava o seguinte, ai que saco, porque eu só tenho estresse, porque eu só tenho dor de cabeça. E aí, com a mudança, né, de visão, com a terapia e tudo mais, você começa a avaliar tudo de outra maneira. E eu passei a ser muito grata. Falei, cara, olha, esse daqui foi o ponto X. Foi necessário eu passar por isso daqui, por essa experiência, para poder chegar até aqui. E se não fosse aqui, se não fosse esse condomínio, se não fosse essa escola, né, provavelmente eu não teria a bagagem que eu tenho e também eu não teria desenvolvido uma empresa, não teria desenvolvido as habilidades que hoje eu tenho para poder lidar com outros condomínios. Então eu comecei a fazer essa avaliação e eu falei assim, de que maneira eu posso retornar isso? O condomínio, e aí o condomínio você tem um alcance muito grande, né? Com as pessoas, com os moradores, com os visitantes, com os prestadores de serviço. E aí a gente começou a adotar uma série de campanhas. A gente montou um calendário e esse calendário envolvia campanhas de doação, campanhas de fazer o bem, mas não para o mundo condominial, para pessoas externas que estão lá fora. A gente começou a arrecadar alimentos, a gente tinha campanha do chocolate, sabe? Vinha a Páscoa, a gente arrecadava caixas de bombom para poder levar para crianças carentes. A gente começou a arrecadar brinquedos, junto com o corpo de bombeiros. Então, isso se tornou algo tão grandioso e tão maior do que o mundo condominial, que hoje a gente é muito feliz, assim, porque a gente percebe que com a gratidão, isso retorna para você. E essas bênçãos, né, que vem acontecendo, né, na empresa, na nossa vida, enfim, é claro que tem muita dor de cabeça, mas nós somos abençoados. E a gente tem que ter essa visão de olhar para aquela situação e avaliar, bom, é um problema, mas o que eu posso tirar desse problema, como é que eu posso avaliar, né? Então eu acho que é isso. Evolução, eu acho que a Bianca falou, a gente não é estáveis, né? A gente é instáveis, e graças a Deus, porque a gente pode se moldar, a gente pode transformar, basta querer, né? O poder da ação modifica a mente, o corpo e a alma, se você quiser na sua vida, pode modificar. Eu acho que o síndico é isso, eles deram uma sugestão muito bacana. Você está com uma situação, problema no seu condomínio, dá um passo atrás. Procure, a gente falou terapeuta, no sentido de você manter uma tranquilidade psíquica, mas procura um engenheiro, procura um advogado. Qual é o seu problema? É jurídico? Procura um pessoal, conversa com alguém, troca uma ideia, porque às vezes vai te clarear um pouco mais e você vai entender como funcionar isso. Porque muitas vezes você quer resolver tudo. Cara, não precisa resolver tudo. Você precisa estar cercado de bons profissionais para você fazer um bom trabalho. É um time. Sim. Entenda que é um time, né? Você já está ali, você é o gestor, mas você precisa daquelas pessoas para você fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Porque é o seguinte, eu acho que você tem que entender. Eu sou síndico, mas eu não sou advogado. Então não vai parcelar do advogado. Eu não sou engenheiro. Você tem que cercar de bons profissionais para você conseguir desenvolver isso. E aí, como eu falei, tem uma situação, um problema, dá um passo atrás. Como é que eu posso resolver aquele problema? O que esse problema pode trazer de vantagem? Como é que eu posso trazer os moradores para perto? E outra coisa bacana da campanha é que você traz a humanidade para o condomínio. Né? As pessoas vão se envolver mais. Eu costumo dizer assim, não tenha medo de chamar o pessoal para participar. Quanto mais a gente tiver, exatamente, quanto mais a gente estiver unido, mais fácil fazer uma comunicação, mais fácil na hora que tiver uma situação, um problema, porque vai todo mundo num contexto único, né? Tudo em conjunto. Sim, ali. eu falo que a palavra é resiliência, né? Cabeça fresca, você consegue pensar.
se a sua cabeça estiver quente, você vai agir por impulso, por emoção, e você precisa dominar a sua emoção. Né? Ser síndico é dominar a sua emoção. Então, manter a cabeça fria é você ser resiliente, você avaliar o problema, você lidar com agressões verbais, gritos até, as pessoas estão ali na sua frente muitas vezes te apontando o dedo, gritando com você, te xingando, mas é você realmente fechar os olhos nesse momento, tentar não escutar, não trazer aquilo para si, pensar, não, o problema nesse momento não é comigo. O problema é com a pessoa. E você percebe que se você deixar a pessoa esguelar, gritar por 10 minutos... Você amansa ela numa facilidade que você não tem noção. De repente, a pessoa começa a baixar o tom de voz. O que ela percebe, ela mesma percebe que está exagerando. É uma reação. Gente, qualquer indivíduo ou ser humano ou ser vivo, eu acho, se você age no calor da emoção, se a pessoa tá gritando e você grita, ou se você começa a elevar o seu tom de voz, que é muito natural pra gente ser escutado, a gente elevar o tom de voz, vira uma briga e ninguém se escuta. Agora, se você deixar outra pessoa gritar, e você se mantém ali, depois que ela despejou tudo, ela automaticamente começa a diminuir o tom de voz. Sim. É engraçado isso. Sim. E outra coisa, pessoal, Deus é perfeito, maravilhoso. Ele criou dois A ouvidos. vida é bela. Não, ele criou dois ouvidos. E Entra uma um, sai do boca, outro, só fica aqui o que você quer, cara. Aqui, só quem alimenta é você. Então bota a cabeça. Se o cara tá falando, faz cara de paisagem, no ouvido, sai no outro. Você aqui, quem manda é você, não é o outro não. Aqui quem tem que dominar é você. Exatamente. Aqui que domina Domine você. suas emoções. Agora, Bia, que a gente falou de uma tretinha, você falou que o cara queria te matar. Que história é essa? Eu fiquei Não, curioso. na verdade, assim, sempre tem aquelas pessoas que não concordam muito, né? E no começo, eu fui eleita síndica tampão. Na época, o síndico foi destituído do cargo. E eu fui eleita dia 7 de março de 2019. E aí teve um grupo, a gente se juntou, a gente formou uma comissão para poder viabilizar essa destituição, para a gente não perder algumas coisas do condomínio, que não estavam sendo bem geridas. E aí, na época, uma das pessoas desse grupo, dessa comissão, ela é uma pessoa muito difícil, até hoje e ela se revoltou do nada, ela ficou contra mim. Depois a gente conseguiu organizar a parte da destituição, a assembleia, tudo bonitinho. E aí ela cismou comigo e ficou muito chateada. E eu não sei, até hoje eu não sei muito, a gente se dá bem, tem época que a gente não se dá bem. Aí aquele condomínio que você acaba pegando uma amizade maior. Então, essa época de pandemia, eu tive que socorrer muito condomínio depressivo, ficou muito complicado. É uma dessas pessoas. E aí agora a gente já brigou de novo, enfim. Então, assim, é aquele relacionamento que vai e volta. Só que ela passou de condômino. Então, não é um tipo de relacionamento que eu consigo classificar como síndico e condômino, entendeu? Ela passou do limite do condômino, ela já não é mais só uma condômino. Então, fica muito complicado. E eu acho, assim, que foi uma das poucas vezes que alguém veio brigar, né, gritou e tal. Mas sempre tem. Eu tive um caso, por exemplo, de um condômino que é prestador de serviço, e foi prestador de serviço do condomínio, contratavam o serviço dele, e aí o ano passado eu não contratei, por motivos óbvios, e um deles é porque a escolha prevalece a mim. No ano passado ele acabou fazendo uma coisa que eu não gostei, não me ajudou, e mesmo assim quis fazer o serviço. Aí eu cortei. Ele se achou no direito de interfonar no meu apartamento e gritava comigo, dizia que você acha que é quem? Aí eu não acho, eu tenho certeza, sou síndica. Gostei dessa. Mas uma hora que você Eu sou a síndica, né? Eu não acho, eu tenho certeza, eu sou síndica, tá lá na ata. Pra ver se a pessoa para, entendeu? E aí... Fui eleita! E ela na ata. E aí eu levando a brincadeira, e aí chegou uma hora que ele falou assim, você acha que eu não sei que você pega o dinheiro do picolé? Que você não sei o que lá, desse jeito. Aí eu, quer saber de uma coisa? Ô senhor fulano de tal, eu cansei de conversar com o senhor, tá? Não liga mais aqui não, pá, desligou no telefone. Então assim, aí depois disso ele não ligou mais, e raramente alguém telefona lá pra mim. Mas eu levo às vezes muito na brincadeira. Mas tem que ser mesmo, senão fica doido. Porque senão, você pira. E aí assim, eu fico imaginando como é que a Tainá dentro dos 25 mil apartamentos que ela administra. Porque a minha realidade, ela é uma realidade caseira.
Então, assim, eu consigo chamar todo mundo pelo nome, eu sei onde as pessoas moram, eu sei com quem elas são casadas, eu sei onde elas trabalham. Então, eu sei o horário que elas malham. Elas vão pra academia, minha sala é do lado. Pelo peso que pega, eu sei que tá dentro da academia. Então, assim, eu fico imaginando como é que Ainda bem que era pelo barulho do peso. Não, e as pessoas ficam... Pra você ter uma ideia, o negócio lá é tão assim... que eu não sei se isso numa larga escala funcionaria. Porque aqui a gente tem uma diferença enorme. Porque eu sou uma administração mais caseira, porque eu administro um condomínio só. Você é isso em larga escala. Entendeu? Então é uma realidade muito diferente. E lá, por exemplo, eu tenho... Lá é assim, lá é tão íntimo que a gente acabou a água esses dias. A gente fez uma lavagem no reservatório, entrou ar, e a bomba não deixou subir água para a caixa d'água. E aí, os apartamentos ficaram sem água. Aí um deles, o marido falou bem assim para a esposa, liga lá na portaria e pergunta o que está acontecendo. Ela, não, porque eu vou olhar no WhatsApp, com certeza a Bianca já escreveu. Eu já tinha escrito Que no bom, WhatsApp, né? Que bom ver que coisa funciona. E ela fala isso rindo para mim, ela, mulher, você é muito rápida. Porque o Rodrigo queria que eu telefonasse na portaria, eu falei, eu não vou telefonar na portaria, não, eu vou olhar no WhatsApp. Porque a Bianca já escreveu, e eu já tinha escrito que a água tinha acabado. E o povo fica rindo, como é que você sabe que ela acabou e tal? O pessoal acha engraçado. Às vezes essa velocidade. Por isso que eu te falo, eu não sei se isso funcionaria em larga escala, entendeu? Porque eu tenho só um condomínio, por mais que sejam 400 pessoas, mas são 400 pessoas que eu conheço a fundo. Entendi. Você está envolvido Né? mesmo, né? Acabou, eu me envolvo muito, porque eu passo o dia todo no condomínio. Então eu sei de intimidade, eu sei o que a pessoa come. Então você entendeu? Isso olhando, aí eu fico olhando pra você. Eu imagino como é que é isso, entendeu? Bianca, vou contar um segredo. Ela não vai gostar muito não, mas eu vou contar o segredo dela. Você sabe que elas tomam conta mais de 100 condomínio em Brasília, né? Então agora expandindo pra Marte, Nova York, tudo, né? Sabe qual é o segredo dela? Ela criou o boneco do posto pra ela. Ela coloca estrategicamente no condomínio e fica lá o boneco. Aí a pessoa fala, síndica. Você sabe que a gente até brincou uma vez, quase com isso. Porque assim, a gente era eleito, né, nos condomínios, respondendo a pergunta de vocês. Hoje, a Síndico Foco é uma empresa que ela tem vários síndicos. Então, tem um síndico específico para cada condomínio, né? E esse síndico, ele toma conta geralmente de 3 condomínios. Mas as pessoas conhecem quem é a Tainá, ou o Leonardo, ou o Edmilson, porque nós vai a equipe toda para a Assembleia, para se apresentar, justamente para dar uma segurança aos moradores de que, olha, nós não moramos aqui, mas existe uma equipe que está à pronta disposição de vocês para poder ajudá-los no momento que for necessário. Então tem essa equipe, tem a figura do síndico, tem condomínio que as pessoas nem sabem quem eu sou, né? Às vezes quando eu apareço, geralmente eu vou em todas as assembleias de previsão orçamentária ou prestação de contas, porque também é muito delicado e tudo mais, mas as pessoas não sabem quem é, mas elas têm a figura do síndico lá, que é o síndico, o João ou a Maria, enfim. E aí por isso que o Thiago fica brincando aqui comigo da Síndico Foco e tudo mais. Vou trazer a Bianca pra dentro da Síndico Foco. Olha, senti isso aí, ó, leve cantada. Ô João, estamos na nossa reta final. Qual conselho você daria para essas duas síndicas que estão na sua frente aqui, cara? O conselho que eu daria, ela começou a falar uma coisa, eu não quis cortar a conversa dele. São aqueles moradores que chegam novos nos apartamentos, maioria morava em residência. Né? É os que vão mais fazer barulho, bagunça, porque eles estavam acostumados em residência. Aí chegam lá, o ambiente é outro. Né? Eles têm que conviver, porque muitas vezes eu hoje moro em residência, eu saio, dificilmente eu vejo os vizinhos, né? Agora, quando eu morava aqui, no 18º do apartamento, né? Aí toda hora eu estava vendo o vizinho, né? Quando eu saía, são 4 elevadores, mas toda vez que você saía, tinha vizinho lá já esperando, ou você estava lá, chegava o vizinho. Então, quer dizer, é diferente, né? Então, acho que o síndico, ele sofre mais com essa pessoa que vem de residência
para lá, pro condomínio, não é isso? Eu tenho uma coisa lá no meu condomínio que eu aprendi, que eu estou usando muito. Eu abordo a pessoa assim que ela muda. E aí eu tenho uma conversa inicial com ela, porque fica mais fácil eu começar a moldá-la no formato do condomínio, do que esperar ela fixar a residência e depois eu ter que ir corrigindo aquilo que ela vai fazendo de errado. Então, geralmente quando a pessoa se muda, quando vende um apartamento, chega ao cúmulo de eu saber que o apartamento está sendo vendido, quem é o corretor, para quem que vendeu e quanto é que custou. Então, né, pelo fato de eu ficar muito. E aí, quando o apartamento é vendido, que o proprietário fala assim, Bianca, eu vendi meu apartamento. Aí eu já peço para ele, na primeira oportunidade, passo o meu contato para a moradora nova, para a proprietária nova, para a nova proprietária. Porque na hora que ela entra em contato comigo, eu já passo as primeiras coisas que ela precisa ficar sabendo para entrar no condomínio. Isso já cria um limite. Ela já, dentro da cabeça dela, ela já colocou, lá não é bagunçado. Então, e aí eu me apresento, seja bem-vindo, né? Estaremos aqui para tirar suas dúvidas e tal. E eu gostaria de passar umas regras rápidas, uns assuntos rápidos. E aí passo de uma forma bem descontraída, porque a pessoa já vem limitada naquilo que ela pode fazer. Por incrível que pareça, os meus inquilinos dão menos trabalho que os meus proprietários. Então é o contrário. Você tem uma ideia? Agora na pandemia, a minha academia está liberada para agendamento. A academia, eu não tranco a academia, eu não tranco o brinquedoteca, eu não tranco o salão, eu não tranco a piscina, eu não tranco a quadra. Só entra quem está agendado. Educação. O caboclo ele não tem a coragem, por exemplo, a brinquedoteca está aberta, os brinquedos estão lá, as crianças não entram. Entendeu? Elas não vão, a academia, todas as portas da academia estão só encostadas. Pra gente não ter que ficar passando chave de mão em mão, a gente só encostou as portas. Só entra quem tá agendado. Mas tem que ser sim, tem que prevalecer a educação, sim, né? É de todo mundo, mas só que pra funcionar, todo mundo tem que se respeitar. Eu não sei As pessoas não. precisam entender isso. Tô sentindo que tá rolando um namoro aí, assim, de foco e a Bianca. Eu tô aqui. Há um clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. Eu tô aqui. É o sim de foco. Mas é engraçado. Ela tá passando por uma entrevista que ela nem Você sabe. Pessoal, isso aí, Intervenção Condominial, estamos na nossa reta final aí. João, dê suas considerações final aí. Lembrando que estamos dentro do programa Passando a Régua FM, um programa que acontece de segunda a sextas-feiras, né? Das 6 às 8. No primeiro time do nosso programa a gente tem informação, notícia, descontração com o João, com a parte policial do programa, e no segundo time a gente faz essa mistura aí. Segunda-feira é condomínio, terça-feira é terapia, estamos com a psicóloga aqui, quinta-feira é sexo, né, João? E sexta-feira... Quem fala disso? Sexta-feira é diversão pra te alegrar no final de semana. Então, passando a régua, assim, a mistura de tudo, uma forma diferente de levar informação, conhecimento para o público de Samambaia, Brasília e para o Brasil. A Tainá viu a expansão do nosso programa esses dias aí, que a gente atinge o Brasil todo, graças a Deus, com a nossa comunicação. Reta final. João, suas considerações finais, meu jogo que já passou da hora. Gente, eu fui, viu? Graças a Deus, senão que você foi, você estava aqui. Bianca, muito obrigado por receber, pela experiência que isso vai se repassar para vários síndicos, tornar um reflexo aí. Parabéns primeiro pela pessoa que você é, essa pessoa muito bacana, comunicativa, pelo trabalho que você realiza, que com certeza está tendo frutos, não estaria lá um Sim, graças a Deus. E fique à vontade, deixa uma mensagem final para o nosso síndicos, dê suas considerações finais, quiser mandar um abraço para o seu marido, para o seu esposo, para os seus condôminos, fique à vontade. Agradeço o convite, agradeço a Tainá, muito bacana. Já tive experiência com rádio, eu acho rádio, gosto muito mais de rádio do que de televisão. Apresentei programa de rádio uns 2 anos da minha vida na igreja. Bom saber, então, assim, eu gosto muito desse ambiente aqui, fico muito à vontade. Ajuda até para perceber, né? Então, eu agradeço muito o convite, gostei bastante. Um abraço aí para os meus condôminos, para os meus funcionários lá do Mirante Du, para minha família, enfim. Síndicos, estudem, aprendam. Não deixe o condômino te imprensar contra a parede. Antes dele te perguntar, já tem a resposta. Então, acho que estudar, estar a par do que está acontecendo no seu condomínio, sempre é a melhor saída. Então, você consegue passar menos vergonha, você consegue se sentir mais livre. E quando não souber a resposta, diga que não sabe, não tente enrolar. Vou procurar saber, né? Vou procurar saber. Eu não sei agora, não tinha tomado conhecimento. Vou procurar, vou me informar e te dou um retorno. Então, nunca tente enrolar.
Às vezes a gente tenta enrolar e o trem sai pior do que... Verdade. Fala a verdade. Um prazer Obrigadão, mesmo, fica à obrigadão. vontade. Pode sempre estar aberto, quiser vir bater um papo conosco É aí. só chamar. Porque isso aqui é feito pra vocês, é pra vocês. Eu sou sim. fácil, é só chamar que Inteligência Condominial foi feito pra vocês mesmos, pra gente poder levar uma coisa bacana pro mundo condominial. E eu tô muito feliz com a minha parceria nova aqui, Tainá Síndico Foco, trazendo essa visão aí da gestão do condomínio, a voz do síndico aqui conosco, trocando essa experiência. Espero que a gente possa perpetuar, ficar velhinhos, né, passar muito botox na cara pra continuar. Mas,